Olá pessoal, tudo bem? Passando mais uma vez por aqui para a gente poder falar do amor de Deus, falar de Jesus, falar da palavra do Senhor. Mas antes quero agradecer a Deus por mais esse vídeo gravado, para que aonde esse vídeo chegar, muitas pessoas sejam tocadas por Deus, muitas pessoas sejam abençoadas pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos para a palavra de Deus no dia de hoje. Vamos para a mensagem do Senhor. Olha só. Não vim para chamar os justos. Não vim para chamar os justos. Pessoas que não reconheciam os seus próprios pecados não podiam receber ajuda de Jesus. Em seguida, Jesus saiu outra vez para a beira do mar. Ensinou as multidões que vinham até ele. Enquanto caminhavam por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado no lugar onde se coletava os impostos. Siga-me, disse-lhe Jesus. Levi se levantou e o seguiu. Mais tarde, na casa de Levi, Jesus e seus discípulos estavam à mesa, acompanhados de um grande número de cobradores de impostos e outros pecadores, pois eram muitos os que seguiam. Quando alguns fariseus, mestres da lei, viram Jesus comer com cobradores de impostos e outros pecadores, perguntaram a seus discípulos: por que ele come com cobradores de impostos e outros pecadores? Ao ouvir isto, Jesus lhe disse: as pessoas saudáveis não precisam de médicos, mas os doentes. Sim, não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Então aqui o Senhor Jesus estava num certo lugar, e ali estavam cobradores de impostos, mestres, pessoas que estudavam, que sempre ouviam os ensinamentos de Jesus. Porém, o que mais chama a atenção nessa mensagem é que Jesus estava sempre no meio dessas pessoas. Jesus estava ali falando da palavra, Jesus estava ali ensinando o Evangelho, Jesus estava ali anunciando as boas novas. O que é boas novas? Boas novas são as notícias dos céus. Então, alguns daqueles fariseus chegaram até Jesus e perguntaram: por que você come e você bebe no meio de pessoas que não são justas, de pessoas que são imundas, que são sujas? Porque os fariseus, eles se achavam justos, eles se achavam pessoas limpas, eles se achavam pessoas que não precisavam e não necessitavam das mensagens da palavra de Deus, porque eles conheciam a lei do Antigo Testamento, mas não conhecia a lei e a graça e a palavra do Senhor. Então eles perguntaram: por que você diz ser o Filho de Deus, você está no meio de pecadores, falando da palavra para pecadores? Então Jesus olhou para aqueles homens e disse: olha, vou lhe responder algo para vocês. Uma pessoa que ela não está doente, uma pessoa que não precisa de médico, essa pessoa não vai até o médico, porque essa pessoa está limpa, não tem doença, essa pessoa não precisa. Mas quando essa pessoa está doente, então sim, essa pessoa precisa de médico para poder saber qual a enfermidade que ela tem, qual o grau de doença que aquela pessoa tem. Então aquela pessoa vai até o médico. Assim também são as pessoas que se acham justas, que se acham dignas, mas que não necessita de arrependimento, que não necessita de perdão, porque conhece a letra, mas não conhece o profundo da palavra. E o Senhor Jesus, então, olhando para eles, diz: eu não vim chamar vocês que são justos para o arrependimento, porque vocês não precisam, mas eu vim chamar os pecadores, os doentes, aqueles que precisam da palavra de Deus, aqueles que precisam sim do médico para curar a sua carne, mas também dentro dessas pessoas existe uma alma, existe algo que precisa ser curado. Então aqueles fariseus disseram: mas por que você então está no meio desse povo? E Jesus então disse: estou no meio desse povo
porque eu sou a luz do mundo. Eu sou a salvação para todos aqueles que estão em trevas, para todos aqueles que precisam da salvação, para todos aqueles que precisam do perdão de seus pecados. Então aqui o Senhor disse, ao ouvir isso, Jesus lhe disse, as pessoas saudáveis não precisam de médicos, mas os doentes sim precisam. Não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Então Jesus, ele olhava para certos tipos de pessoas e ele via que aquela pessoa se achava justo demais e não precisava de salvação, não precisava do perdão de Jesus. Então Jesus, ele dizia as palavras corretas. Ele dizia, olha, os sãos não precisam de estar nos médicos. E nem aqueles que se acham muito justos parar para ouvir a palavra do Senhor. Mas sim aqueles que precisam de Deus, aqueles que precisam do arrependimento, esses estão na minha presença, ouvindo a minha palavra. Porque dentro deles tem algo precioso, que é a sua alma. E que essa alma, ela está sujeita, o corpo morrer uma vez, vindo disto o juízo. E aonde essa alma passará a tua eternidade. Por isso que eu vim não chamar os justos, aqueles que não necessitam de perdão, mas eu vim chamar os doentes para o arrependimento, para aqueles que precisam da palavra, para aqueles que precisam aceitar Jesus nas suas vidas, para aqueles que precisam ouvir a mensagem do Senhor. Então o que Jesus nos traz sobre essa palavra? Você que está vendo, assistindo esse vídeo. Jesus, ele veio chamar você para o arrependimento. Não aqueles que se acham justos, que não precisam do arrependimento, que não precisam da palavra de Deus nas suas vidas. Pessoas que se acham muito certas e que não precisam, que indagam as palavras do Senhor. Mas você que está ouvindo essa palavra, e você que precisa do arrependimento, você que precisa de Jesus na sua vida, foi o que o Senhor Jesus disse aqui, ó. Ao ouvir isso, Jesus disse-lhe, as pessoas saudáveis não precisam de médicos, mas as doentes sim precisam de estar nos hospitais, precisam do médico. Não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. É isso que Jesus respondeu para eles. Muitas pessoas desprezam a palavra do Senhor. Muitas pessoas desprezam o Evangelho, porque se acham muito justas e digam a si mesmos, não preciso da palavra, não preciso desse Evangelho na minha vida. Mas Jesus não veio chamar esses tipos de pessoas saudáveis, mas aqueles que estão ouvindo a mensagem do Senhor agora. Você que parou para ouvir essa mensagem, você precisa do perdão de Deus na sua vida. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, aceita o Senhor hoje, entrega a tua vida para Jesus. Aceita o Senhor Jesus Cristo na sua vida. Reconheça que você é pecador, reconheça que você é falho, reconheça que você precisa de Jesus na sua vida, reconheça que você precisa do perdão de Jesus e que você precisa da cura para a tua alma. Então Jesus, ele vai te perdoar, então Jesus, ele vai te aceitar, então você será uma pessoa que vai ter a palavra de Deus na sua vida e a salvação eterna. Por isso Jesus respondeu que os saudáveis não precisavam de médico, mas sim os doentes e os que precisavam de arrependimento. Amém? Que Deus nos abençoe com essa palavra e que o Senhor venha falar fortemente na nossa alma, na nossa vida. Amém? Deus abençoe a todos nós.